Amém. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa nos acompanhando aqui no canal do YouTube da DEAS 14. Nós estamos agora iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu te convido a fechar os seus olhos para que façamos uma oração. Amém? Pai amado, querido, obrigado, Senhor, porque o Teu amor é perfeito, o Teu amor é infinito. O Teu amor, meu Deus, é incondicional. Nós estamos aqui, Senhor, para recebermos de Ti e juntos, ó Pai, com os nossos dois professores, aqui aprendermos o Senhor e que cada pessoa que está nos acompanhando por esse vídeo agora possa, juntamente comigo, Deus, aprender mais da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre em nós o entendimento que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos assentar, os irmãos que estão aqui. Nós estamos iniciando hoje mais uma revista, e a revista desse trimestre nos traz o título de A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca da preservação da saúde integral. Então, neste trimestre, nós estaremos trabalhando com foco em demonstrar como a Palavra de Deus ela é a solução para os dilemas internos que nós temos, para os problemas pessoais, os problemas sentimentais da nossa alma que nós passamos nesse contexto, que nós passamos neste mundo tão corrido. Amém? A lição de número 1 tem o título A Necessidade de Restauração na Alma. O nosso textuário hoje é Jeremias 31, 25, que diz: Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Verdade aplicada, somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Salmos de número 31 é o nosso texto de referência nessa manhã, que diz assim: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus, a verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de riqueza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Amém? Hoje nós estaremos aqui ensinando sobre as diferenças entre o corpo, a alma e o espírito, apresentar o projeto de Deus para o ser humano e destacar a necessidade de restauração da alma. Antes de iniciarmos, eu gostaria aqui de passar a palavra para os nossos dois professores, aqui o nosso amigo Vitor, nosso amigo Daniel, que possa fazer as suas considerações iniciais, os cumprimentos aos irmãos. Amém? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, você que está acompanhando essa TBD, motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar compartilhando da palavra de Deus e também é sempre bom poder aprender da palavra de Deus. Então, o meu desejo nesta manhã, pastor Lucas, é que o Senhor Jesus possa nos ensinar profundamente, que a gente possa colocar a palavra dele em prática nas nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos também que estão nos acompanhando com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Também, igualmente, o irmão Vitor, é uma grande satisfação, um grande prazer receber um convite de estar compartilhando um pouco da palavra do nosso Deus, aprendendo juntos acerca do nosso Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor venha falar conosco e que possamos andar em retidão a Ele e comungar dessa união e aprender um pouco da sua palavra. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que maravilha ter você em casa nos assistindo. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui com o nosso auxiliar Vitor, Daniel, dois grandes obreiros aqui da D14. E quando nós montávamos a escala, eu lembrei do nome de vocês, porque fiquei maravilhado com as lições que vocês ministraram aqui no trimestre passado. E eu tenho certeza que Deus está capacitando muitos irmãos, muitos jovens, mulheres e obreiros aqui na D14. E dois são com certeza vocês dois. Eu me sinto feliz de ter vocês aqui, de vocês prontamente terem aceitado o meu convite, né? Nós tivemos um problema, as revistas atrasaram essa semana, e aí nós fizemos uma escala
agora, já por esses dias, mas obreiro corajoso é isso, né? Aceita o convite, se dedica, estuda e nós estamos muito felizes, amém? O nosso primeiro item da lição aqui deste domingo, nessa manhã, é conhecendo a estrutura do ser humano. Eu já gostaria de iniciar aqui com o Vitor, porque hoje nós vamos tratar de alguns dilemas internos, de algumas situações que todo homem, toda mulher passa, mas antes disso nós precisamos entender sobre quem somos nós, o que nos forma e o que está inserido dentro da nossa vida, sendo corpo, alma e espírito. E o Vitor, antes de nós iniciarmos aqui, você comentou sobre a questão de corpo, espírito e alma, né? Então, já para nós podermos explicar um pouco sobre essa diferença dessas três palavras que tanto nos rodeiam constantemente, eu já passo para você, Vitor, nos falar sobre essa divisão que foi feita aí em Gênesis capítulo 1 e 2, para que você possa nos explicar para os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Glória a Deus. Então, primeiramente é muito bom entender um pouco sobre a criação e poder estudar um pouco sobre isso, né? É maravilhoso ver como Deus nos formou. Eu acho isso magnífico, eu acho maravilhoso da forma que Deus nos fez. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós vemos aqui três etapas. Primeiro, o Senhor, ele forma o homem do pó da terra, ou seja, ele forma o corpo do homem. Então, Deus molda, faz o corpo do homem, e depois ele sopra sobre as narinas do homem, sobre aquele corpo, o fôlego de vida. O fôlego de vida representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que traz vida ao corpo, é o Espírito de Deus que traz vida àquela matéria que foi formada. E só então, como a Bíblia diz aqui, o homem então passa a ser alma vivente. Então, existe essa divisão em corpo, espírito e alma. E cada um deles tem a sua função e representa algo, né? E acredito que a gente vai discorrer isso agora no decorrer da lição. Maravilha. Então, corpo, espírito e alma, né? Deus formou o homem, como o Vitor falou, e é curioso isso que o Vitor comentou, porque realmente nós falamos muitas vezes, né? Corpo, alma e espírito, né? Só que a sua colocação ela é muito bem feita, porque é corpo, espírito e a alma. Isso é maravilhoso, sempre aprendendo mais com o Senhor. E já aqui passando para o Daniel, agora que nós falamos sobre essa formatação do homem entre corpo, espírito e alma, Daniel, a gente gostaria de poder entender um pouco melhor sobre a distinção entre cada um desses três, né, para que a gente possa compreender de forma mais clara a função ou o que representa cada um dos três, tanto o espírito quanto a alma, como o corpo também. Glória a Deus, amém. Eu gostaria, antes de iniciar minha fala, de frisar que esse assunto, na verdade, é um assunto que parece ser simples, mas, na verdade, ele não é tão simples assim. Inclusive, estudar a estrutura do ser humano, ele é um alvo de grande debate na academia teológica. Então, existem diferentes visões acerca disso. Existem, e eu, como professor, no dia de hoje, vou só citar os nomes, a gente não vai entrar muito a fundo. Existe uma visão dicotomista, que é uma visão que traz uma ideia que o homem é dividido apenas em duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Então, essa visão entende que a parte espiritual inclui tanto a alma quanto o espírito. Mas existe a visão que nós estamos trabalhando nesta manhã, que é a visão tricotomista, que é a visão mais difundida e que encontra, na verdade, maior fundamentação bíblica. E é sobre essa visão que nós vamos discutir e entender um pouco mais nessa manhã, que difere no seguinte: a visão tricotomista, igual o Vitor já mencionou anteriormente, ela entende que existe uma parte, o homem é dividido em uma parte física, uma parte espiritual e a alma.
Então, são 3 partes separadas, mas que, na verdade, formam um todo, um único elemento, que é o ser humano. A ideia de Deus, ao criar o homem, apesar de criar em partes separadas, ele cria com o intuito de ser uma unidade. Existem alguns teólogos, inclusive, que fazem alguma referência a essas 3 partes que o homem é composto, a parte do corpo, do espírito e da alma, com, na verdade, a trindade, como se fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são 3, mas que, na verdade, são um. Então, tem algumas semelhanças, e a gente vê que isso, desde a criação, quando Deus nos cria a sua imagem e a semelhança, Deus coloca algumas peculiaridades nessa sua criação. Então, entrando logo na parte da diferenciação do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito, que agora é o nosso foco, precisamos entender que o corpo, ela é a parte física. Existem algumas comparações que o corpo seria como o tabernáculo, que é apenas a parte física que está, e o conteúdo que está lá dentro, que é a parte espiritual, né? Então, existe essa semelhança. Existe também uma comparação, uma analogia com tendas, que o corpo seria como uma tenda onde o peregrino mora, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, é essa tenda que nós estamos habitando, que é essa parte física, material, pó da terra que o Senhor criou todas as coisas, que nós habitamos. E nós temos referência a isso lá em Mateus 10, 28, se os irmãos quiserem depois dar uma olhada. Temos a parte espiritual, seguindo a ordem que o Senhor criou todas as coisas. Primeiro ele forma o homem a partir do pó da terra, depois ele sopra o fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus. A parte do espírito humano, nós temos que entender que ela procede de Deus, procede do eterno. A parte física ela é composta de matéria já criada, pó da terra. Mas quando Deus sopra o fôlego de vida, Ele está soprando ali o Espírito Santo, o Espírito humano, que na verdade é divino do próprio Deus. Então é matéria de Deus, tem essa diferença. O nosso corpo é matéria já criada, agora o Espírito é matéria de Deus, é parte de Deus. Então a gente entende que o Espírito humano ele tem algumas aplicações e funções específicas. É onde nós nos comunicamos com Deus. O espírito humano é o local onde toda comunhão com Deus inicia, é no espírito. É através do espírito humano que Deus fala conosco. Muitos dizem que é no espírito humano que o Espírito Santo de Deus fala. Inclusive, está lá isso em Romanos 8,16, que fala que o Espírito Santo testifica com o espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito humano, esse espírito que nós temos, o fôlego de vida, ele é instrumento, é uma região separada por Deus para falar diretamente conosco. E a alma, para finalizar, a alma tem uma função específica que, na verdade, ela traz as nossas vontades, o nosso intelecto, o nosso sentimento. Então, a alma é como se fosse a essência da pessoa. A pessoa em si tem lá na alma a sua personalidade, a sua forma de agir, a sua consciência. Inclusive, muitos dizem que o corpo, e exemplifica muito bem, o corpo é a consciência que nós temos do mundo material. O espírito é a consciência que nós temos de Deus. E a alma é a consciência que nós temos de nós mesmos. Então, eu acho que isso exemplifica bastante esse conceito. E é um conceito bem complexo de ser abordado. Espero que os irmãos compreendam. Amém. Essa última colocação eu achei ideal. A alma é o que nos conscientiza de nós mesmos. Eu vendo um outro pastor, enquanto estudava muitos anos atrás, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender essa separação, e uma vez ele explicou assim que a alma ela é o palco ou o caminho das emoções do homem, né? Então, aquilo que o homem representa em si mesmo, como você falou, a consciência sobre quem nós somos está na nossa alma. É a alma que nos faz entender a nossa essência como
emoção, como pessoa, como sentimentos. Dito isto, depois que nós compreendemos sobre o que nós somos, né? Compreendemos que nós somos corpo, compreendemos que nós somos espírito, que nós somos alma, que nós vivemos constantemente a junção desses três. Nós partimos agora para um ponto um pouco mais adiante agora, que nós vamos falar da criação em si. Porque nós temos sempre um grande questionamento, por que Deus nos criou, certo? Por que Deus nos fez? Por que estamos aqui? Qual é o objetivo que, talvez, o que veio, se podemos falar assim, à mente de Deus, quando ele decidiu lá em Gênesis capítulo 1 criar o homem, né? E vemos também que Pedro vai falar que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia imolado o cordeiro, então é difícil para nós entendermos isso, que ele já criou e já sabia o que estaria acontecendo. Então, o questionamento que surge depois que nós compreendemos quem nós somos e depois que entendemos como somos criados, como fomos feitos, como Deus nos fez corpo e como Deus nos criou em espírito, por que nós fomos criados? Essa pergunta eu gostaria de ouvir com o Vitor, que é aqui já entrando no tópico 2 da nossa lição. Por que Deus nos fez, Vitor? Por que nós estamos aqui? Qual é o intuito de Deus e o que nós devemos aproveitar a partir desse entendimento que vem a nós depois que compreendemos o porquê que Deus nos fez, o porquê que Deus nos colocou aqui nesse lugar? Amém. Deus, quando Ele faz a criação, cria todo o universo e o homem, existe um propósito por detrás disso, né? Existe um intento no coração de Deus. E quando Deus ele cria o homem, nós primeiro precisamos analisar e ver que o homem, o ser humano, ele é uma criação distinta das demais. O que podemos diferenciar nesse aspecto seria o Espírito de Deus que é soprado, ou seja, que Deus coloca, como o Daniel exemplificou, que é parte de Deus em nós. Isso nos mostra que nós, seres humanos, somos, então, diferentes dos demais, da criação. Nós somos uma obra-prima de Deus. E, através disso, nós podemos nos relacionar com o Senhor. Então, o Senhor nos cria com um propósito, ou seja, nós temos agora um raciocínio diferente, uma forma diferente de agir, temos o Espírito de Deus em nós, uma alma, e então Deus nos cria com um propósito de se relacionar com o homem. Através do Espírito que Deus colocou em nós, nós podemos nos relacionar com Deus. E quando Deus ele cria o homem, e há esse relacionamento, a gente pode ver ali na forma como Deus, na viração do dia, sempre visitava Adão, sempre havia ali aquele relacionamento, o homem também tinha algumas posições na terra. Uma posição de guardar, uma posição de cuidar. Então, existia todo este propósito onde Deus criou o homem, existiam tarefas, enfim. Então, é mais ou menos essa a ideia. Isso que o Vitor nos falou é perfeito. Deus nos cria para que possamos ter com Ele esse relacionamento. Esse relacionamento de toda virada do dia, o Senhor está ali visitando Adão, visitando Eva, querendo saber o que aconteceu com eles, mesmo já sabendo, mas querendo ouvir. E eu creio que é muito o que Deus quer de nós hoje, é muito disso, né? É que Ele se continue, que nós possamos continuar nos relacionando com Ele. Porque, muito embora possamos estar em pecado, né, como nós podemos dizer nos dias de hoje, muito embora nós possamos ter a vontade da carne muito manifesta todos os dias da nossa vida, a todo momento, nós estamos militando entre a vontade do Espírito e a vontade da carne, mas Deus ele permanece o mesmo. Então, isso que o Vitor nos fala sobre esse relacionamento, sobre sermos criados e Deus desejar de nós esse relacionamento, eu creio que é o que Deus quer de nós até os dias de hoje, que nós possamos continuar nos relacionando com Ele. 1 Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16, vai nos falar, que é o que trouxe em texto a nossa revista,
Sobre ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, como o Vitor falou, nós fomos criados pelo Senhor e para o Senhor. Ocorre que a humanidade caiu em pecado. A humanidade caiu na falha a partir de Adão e Eva, e a partir deles o homem continuou no pecado, e o pecado começou a criar mais raízes na humanidade e começou a ter mais força. E sobre essa falha humana, Daniel, eu gostaria que você nos explicasse sobre o que a nossa revista nos trouxe por título da bondade divina, que a humanidade passou a carregar um fardo da escolha errada feita no Éden, mas ainda assim Deus, por sua bondade, Ele nos livra, Ele nos remite, Ele nos perdoa. Fale para nós sobre essa bondade que nos torna, mesmo pecadores, ainda assim capazes e com um caminho aberto para nos relacionarmos com Deus. Amém, glórias a Deus. Para nós entendermos isso, eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho e analisar quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que isso quer dizer? Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança pelo fato que ele queria se relacionar. O Vitor já mencionou isso. Ele queria se relacionar conosco. Então, era necessário que ele fizesse uma criatura à sua imagem e à sua semelhança, para que pudéssemos relacionar com o nosso Deus santo e soberano. Então, o significado de ser imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas têm esse entendimento, é que como se Deus tivesse a nossa mesma forma física, tivesse apenas atribuída a forma física, como se Deus tivesse apenas 2 olhos, uma orelha, 2 orelhas, né? Mas, na verdade, vai muito além do que apenas a forma física. Quando ele está dizendo que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, está se referindo que nós recebemos os atributos de Deus. Deus transferiu para o homem, para essa criatura homem, alguns atributos que eram próprios de Deus. Como alguns atributos. Eu anotei alguns. O amor, a moralidade, a misericórdia, o discernimento, a santidade. Esses foram alguns atributos que Deus passou para nós, homens, e a partir desses atributos nós conseguimos nos relacionar com o nosso Deus. Então é isso que significa ser imagem e semelhança de Deus, ter esses atributos semelhantes ao nosso Deus. E outro desses atributos é o livre-arbítrio, ou a livre agência, vai depender da forma que você interpreta. Mas quando nós olhamos, nós sabemos que o nosso Deus, ele tem a livre agência, ele faz o que ele bem entender, ele bem quer, ele também passa isso para nós, ele nos dá o livre-arbítrio. E aí, quando nós olhamos lá no Éden para Adão, Adão estava de posse desse livre-arbítrio, e então ele escolhe descumprir a lei de Deus. E com essa escolha de descumprir a lei de Deus, entra na história do homem o pecado. E o pecado nos afeta de tal forma que afetou o nosso corpo e afetou a nossa alma, que é o que nós já mencionamos anteriormente. Então esse pecado afeta nos separando de Deus, nos separando do propósito original, que era estar em comunhão com o nosso Deus, e nos tira da presença de Deus. Então, isso deturpou o nosso caráter e nos afastou do nosso Deus. E aí está a necessidade do tema dessa revista, da restauração da alma, porque a alma foi deturpada pelo pecado. Então, é necessário essa restauração da alma para que nós possamos voltar para o propósito original, que é estar em comunhão com o nosso Deus. E aí entra em cena, Lucas, o que você mencionou, a bondade divina. Entra em cena o sacrifício de Cristo. Entra em cena a necessidade do Senhor vir a essa terra e morrer no meu e no seu lugar. E é a partir daí que nós nos reconciliamos com Deus. O Senhor Jesus nos traz paz com o nosso Deus, e aí a nossa alma está saciada, a nossa alma está completa novamente,
e nós nos unimos com o nosso espírito, com o Espírito de Deus. E assim nós voltamos a ter essa comunhão que era tão preciosa, que sempre foi o intuito de Deus para com o homem. Amém? Amém. Perfeita colocação. E nós chegamos agora em um momento da lição que foi um dos objetivos que eu pensei ao trazer vocês aqui para estar ministrando na minha vida, ministrando na vida dos irmãos que estão em casa, que é sobre o quadro atual da alma do homem. E sobre isso, vocês estão diariamente, né, lidando com jovens, auxiliando na liderança com jovens. O Vitor é um dos conselheiros da juventude, né, Vitor? Está aí auxiliando na liderança dos jovens. E o objetivo nesse item 3 é demonstrar sobre as fraquezas da nossa alma, sobre a crise de identidade, as doenças da alma, como depressão, inquietação, ansiedade. E eu vejo muito isso, obviamente, em muitos homens e mulheres, mas em especial na juventude. Pelo fato da juventude hoje talvez estar passando por um dos momentos de maior crise de identidade, né? Pelo menos o que eu visualizo hoje, depois de algum tempo como líder de jovens, é que nós temos um contexto em que o jovem hoje não sabe o que ele é. Ele não tem certeza sobre o que ele vai fazer, seja na vida espiritual, congregacional, seja na vida pessoal, profissional, familiar. Ele não sabe que rumo tomar. E aí, diante dessas lacunas, então eu tenho uma lacuna tanto de realizações pessoais, mas eu tenho uma lacuna de realização espiritual, porque ele não quer firmar um compromisso na palavra, na busca ao Senhor. Então ele gera esse vazio, e nesse vazio outras coisas se ocupam: depressão, ansiedade, inquietação. E como eu já comecei 2 vezes com você, Vitor, eu vou começar agora com o Daniel, para você poder fazer a conclusão para nós nessa manhã, e para nós termos um pouco mais de tempo aqui nesse tópico 3, que vai falar sobre o quadro atual da alma do homem e sobre a alma humana em colapso total. E aqui eu já passo para você, Daniel, novamente, para você estar falando para nós sobre qual o seu entendimento desse contexto que eu introduzi aqui, sobre as inquietações da alma, e também para que você trouxesse para nós essa aplicação no âmbito da juventude, né, hoje, que a gente está visualizando muito isso, né? Glória a Deus. Amém. Bom, Lucas já fez uma boa introdução, e a revista ela nos traz algumas informações que eu acho que é interessante. A revista, nesse tópico 1 aqui, 3.1, ela fala do aumento dos transtornos que a população em geral, em âmbito global, está passando. Então, isso, na verdade, é óbvio, porque a partir do momento que o homem cai, que o pecado entra na história do homem, que nós somos separados de Deus, é criado dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? É infinito. Então, existe um vazio dentro do homem infinito, que ele vai tentar se saciar com todas as coisas materiais desse mundo, e nada vai ser suficiente para saciar esse desejo que ele tem dentro dele, porque é um desejo eterno, e nada pode ocupar o lugar eterno de Deus que está dentro do coração do homem. Então, se a pessoa ela não conhece a Deus, não entende os caminhos do Senhor, ela vai ter esse vazio e nada vai conseguir preencher esse vazio que ela tem. Então, é necessário nós entendermos que para alcançarmos uma satisfação, plenitude e gozar a paz eterna, é necessário ter Deus na sua vida. Sem Ele, você não vai conseguir. E é preciso deixar isso muito claro. E assim, mesmo nós sermos servos de Deus, nós temos que entender que é necessário pregar a palavra para nós mesmos todos os dias. Inclusive, porque a nossa alma, mesmo nós servimos a Deus, muitas vezes se abate, se entristece. E é isso que a gente vê na igreja. Muitas pessoas entristecidas, as pessoas às vezes comentam: mas você não serve a Deus? Por que você vive triste então? Por que você vive abatido? Porque, na verdade, nós temos que entender que a alma, ela vai se abater. E nós temos o exemplo disso lá em Davi, no Salmo 42. Davi escreve o seguinte: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era servo de Deus, mas Davi está falando que a alma dele estava abatida. A alma dele estava entristecida. Então a gente entende que às vezes nós temos que combater e lutar contra isso, contra esse entristecimento da nossa alma. E Davi, ele nos ensina logo mais à frente como é que a gente combate isso. Isso é interessante. Ele vai falar o seguinte: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Davi está nos ensinando, apesar de eu estar passando nesse momento um entristecimento da minha alma, um abatimento da minha alma, para combater isso eu vou buscar na minha memória as lembranças das glórias de Deus, do que Ele tem feito na nossa vida. Então, uma das formas para que nós combatemos essa natureza triste, às vezes que nossa alma se abate, é nos lembrar do nosso Senhor, na sua palavra, a sua plenitude e a sua graça. Então, eu acho que esse é um entendimento que a gente... Maravilha. De fato, nós temos que estar ligados a isso. E temos que entender que, se naquele tempo um homem como Davi já passava por essas crises de identidade em alguns momentos, sobre esse assunto, um dos textos que mais me remetem à mente é o Salmo 73, que é o episódio de Asaf, um grande levita, um líder de louvor, um líder da casa de oração, um líder dos escribas, o responsável por inaugurar e auxiliar Salomão na inauguração do templo. Nós vamos ver que ele relata no salmo dele, dizendo que chegou um momento da vida dele que ele sentia inveja dos ímpios, que ele desejou viver como eles, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós estamos suscetíveis em algum momento, talvez, passar por um momento de depressão, ansiedade, porque isso é natural da alma humana quando ela não se alimenta da palavra de Deus. Você falou sobre vazio. Dostoiévski, que é um filósofo antigo, diz que toda alma tem um vazio do tamanho de Deus, que é justamente a frase que você falou. Não há nada que complete a sua alma, o seu corpo, o seu interior, se não for a presença de Deus. E nesse contexto, agora eu gostaria de ouvir do Vitor, sobre 2 pontos em especial, Vitor, que eu quero que você sinta-se muito à vontade para discorrer. Nós ainda temos um tempo considerável para falar sobre, primeiro, essa necessidade de que todos nós temos de analisar o nosso interior para visualizar esses espaços. O Daniel falou sobre o vazio. Nós precisamos, então, principalmente os jovens, ter esse entendimento de que precisamos entender quando há um vazio dentro de nós, entender de onde vem esse vazio. E um segundo ponto, já para emendar, para você poder complementar após essa resposta, já falar sobre a necessidade que nós temos em Deus de ter esse vazio suprido, de ter, após essa análise interna, compreendermos como Deus ele é quem nos preenche, como Deus é quem sacia a nossa alma, os nossos sentimentos. Amém. Como foi dito, somente Deus ele pode preencher o vazio que há dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Mas vale destacar aqui, irmãos, que uma alma fica triste, abatida, talvez com vazio, quando o seu espírito, quando a sua alma não está pendendo muito para o espírito, não está agora pendendo sempre para obras da carne, desta forma. Nós precisamos ter um padrão. Romanos 8 diz o seguinte, 8:13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Então nós temos 2 pontos aqui, pastor Lucas. Se pendermos para a carne, teremos como consequência a morte. Teremos como consequência esse distanciamento de Deus, esse vazio, até mesmo angústias. É necessário, então, que nós venhamos mortificar a nossa carne e viver segundo, pois, o Espírito de Deus. Só que no tempo que a gente vive, correria, trabalho, nesse tempo de pandemia, é natural que haja muita angústia, que haja um vazio dentro de nós.
Por isso nós precisamos correr para Deus. Por isso nós precisamos correr para o Senhor. Nós precisamos pender, porque se nós mortificarmos os feitos do corpo, como diz aqui Romanos 8,13, certamente viveremos. Certamente teremos esse vazio preenchido pelo Senhor, teremos uma alegria na nossa alma. Então é necessário isso, é necessário que nós então possamos pender. Então, jovem, você que está acompanhando essa EBD, eu quero dizer isso para você. Mortifique, pois, a sua carne e começa a pender agora para o Espírito, porque tenho certeza que no final dessa caminhada, no final disso, certamente você encontrará um preenchimento para a sua alma, você viverá, terá uma alegria. E é bom saber disso, porque nós precisamos ter como é que eu posso dizer, pastor Lucas, um alvo, um foco. Existe um padrão a ser seguido. Jesus, ele é o nosso padrão. Efésios 4 diz o seguinte, Efésios 4:13, anotei aqui, deixa eu pegar aqui. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, que nesta caminhada de mortificação da nossa carne nós possamos alcançar a Cristo, a perfeita varonilidade, ser semelhante a Ele. E partindo então para o último ponto, qual que é a importância então de termos esse vazio preenchido, de nós nos reaproximarmos do Senhor, porque desde então nós sabemos que o princípio, o intuito de Deus sempre foi se relacionar com o homem, mas por causa do pecado houve uma deturpação da nossa alma, então houve esse vazio. Então qual que é a importância de nós nos relacionarmos com Deus novamente? É justamente isso, é nos encontrarmos com a bondade do Pai. A importância disso é porque nós sabemos que em Deus nós seremos completos. Em Deus nós teremos respostas para nossas angústias, nós seremos sarados nas feridas da nossa alma. Em Deus nós encontramos isso. E é por isso que nós precisamos pender para o Espírito. Precisamos encontrar em Deus essa alegria na nossa alma. Só Ele pode preencher, só Ele pode sarar as angústias, sarar as feridas. Então precisamos nos voltar para o Senhor novamente. Glória a Deus. Então, esse vazio que nós falamos aqui, ele cresce muito mais quando nós pendemos para a carne, né? Então, se eu estou pendendo mais para a carne, o vazio da minha alma ele se aumenta, porque a única coisa que enche o vazio que a gente sente, Daniel, é a presença de Deus, como o Vitor falou. Então, se eu estou pendendo para a carne, eu estou pendendo para a morte. Mas se eu estou buscando mais em espírito, eu estou buscando mais me tornar cheio de Deus. E já para finalizarmos, diante de cada um dos ensinos aqui que foram ministrados, eu já passo para vocês que vocês possam fazer as suas considerações e, se quiser, acrescentar também alguma coisa. Eu destaco aqui já de antemão, antes dos dois falarem, a necessidade de você que está em casa, e é por isso que nós estamos aqui, 3 jovens, né? Embora eu e Vitor já sejamos casados, mas nos consideramos jovens ainda, né? Para mostrar para você a necessidade do quão grande é a importância da palavra de Deus sustentar a sua vida. Nós falamos aqui sobre a vontade da carne, sobre a vontade do Espírito, sobre o vazio que só Deus preenche. E nós vemos hoje um contexto, né, inclusive a lição nos traz, que ela vai nos apontar que dados da OMS apontam que este século tem se tornado o século da depressão. Enfim, nós estamos em um contexto em que muitas soluções estão sendo buscadas fora da igreja, e quando eu digo igreja aqui de um contexto subjetivo, mas fora da palavra de Deus, fora da oração, fora da priorização ao Evangelho. E a gente comentava aqui, antes de iniciarmos aqui a gravação da nossa aula, sobre como profissionais de saúde mental estão auxiliando nessas soluções, mas como essas soluções elas não são permanentes, porque são soluções que passam, né? Como o nosso pastor sempre mensura, dizendo que a raiz
da solução, a raiz do problema, ela sempre vai ter a sua solução na palavra de Deus. Amém? Então, essa aqui é a minha palavra, eu já passo agora para você. Daniel está fazendo aí suas considerações, quiser acrescentar alguma coisa a mais do assunto também. Amém, glória a Deus. Antes de dar minhas considerações finais, eu senti agora no meu coração, eu queria falar um pouco de um dos problemas, que eu acho que é um dos piores problemas que as pessoas estão passando. Falar um pouco sobre o sentimento de culpa. Muitas pessoas sofrem grandemente porque elas mantêm no coração um sentimento de culpa. E eu queria deixar uma palavra para você, que talvez esteja passando por esse momento de dificuldade, de aflição, de ansiedade, e que está carregando no seu coração esse sentimento de culpa, mas também já tem um sentimento de arrependimento, de desejo de mudança. Esse sentimento de culpa é terrível, e eu sei, por experiência própria. Eu queria deixar uma mensagem para você, que inclusive já está aqui escrito na revista. Eu gostaria somente de mencionar. O sacrifício de Jesus, ele é tão magnífico e tão poderoso, que ele lida com a culpa do pecado, ele lida com o poder do pecado, e que das consequências que o pecado traria na sua vida. Eu quero deixar somente uma palavra, que está aqui em Romanos 8:33, que fala aqui da escravidão, da culpa. Como é que nós respondemos sobre isso? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Portanto, se você está sentindo um sentimento de culpa, mas está em Cristo Jesus, sabe que o sacrifício dele é suficiente para cobrir qualquer pecado que você tenha cometido. Eu quero que você saiba que Deus já perdoou os seus pecados e que você não precisa mais carregar no seu coração esse sentimento de culpa por um erro do passado, porque Deus nos perdoa por intermédio do seu Filho Jesus e do seu sacrifício. Não há pecado que ele não perdoe. Então eu só queria deixar mesmo essa mensagem, porque eu senti agora no coração, não sei se quando os irmãos estiverem assistindo, alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo. E minha palavra agora é de agradecimento por esse momento tão especial. O pastor Lucas, eu agradeço de coração, porque eu tenho aprendido muito, eu tenho conseguido refletir um pouco acerca da palavra de Deus. Nesse momento, eu me sinto muito feliz e muito grato. Então, eu gostaria de louvar a Deus por essa oportunidade, que, apesar das minhas falhas, da minha pouca sabedoria, da minha pequenez diante do Senhor, eu sou muito grato ao Deus por essa oportunidade que Ele me dá, e Deus abençoe. Amém. Conforme você falou, pastor Lucas, sobre nós corremos para a palavra de Deus, encontrarmos essa resposta na palavra de Deus, eu queria deixar um versículo aqui também, uma passagem lá em Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão. Somente a palavra de Deus pode esquadrinhar o teu coração, pode penetrar a fundo, a ponto de discernir os pensamentos, o que está dentro do seu coração. Talvez você tenha sentido um vazio, talvez você não tenha encontrado uma resposta para a sua vida, mas deixa eu te falar algo. A verdade de Deus, a palavra de Deus, irá penetrar na sua alma, irá penetrar no seu coração, irá discernir os pensamentos. E eu tenho certeza que Deus irá te trazer alegria, irá preencher, porque somente Ele pode preencher, e eu tenho certeza que Ele irá preencher. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Lucas. Glória a Deus, que maravilha, que aula maravilhosa. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui. Como falei,
Meu coração se alegra pela disponibilidade de vocês dois, professores, em estar aqui conosco mais uma vez na IBD, ministrando essa lição, uma lição muito difícil, né? Eu creio que mais complicada do que as outras, por ser um tema, eu creio, um pouco mais pesado, né? Abordar sobre essas questões da alma, sobre esses contextos, mas graças a Deus o Espírito Santo deu sabedoria a cada um de vocês dois para nessa manhã nos ensinar. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Eu gostaria de deixar para você que está em casa a reflexão do Salmo de número 73, que você possa refletir agora quando finalizar nesses salmos. Você vai ver a dificuldade que aquele homem passou, e assim como o Daniel e o Vitor mencionaram, o salmista Asaf, quando diante de toda a sua crise interna, diante de todos os seus sentimentos, diante de toda a sua insegurança e medo, lá no final dos salmos ele vai falar que quando ele entrou no santuário do Senhor, tudo aquilo que ele estava sentindo, todos os pensamentos que estavam no coração dele se findaram, porque ele entendeu tanto o destino do mundo como o destino dele no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês dois, nossos professores, viu? Que Deus possa abençoar a casa de cada um de vocês, a vida ministerial de cada um de vocês e a vida pessoal também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de, nesta manhã, aprendermos aqui a Tua palavra com o Vitor, com o Daniel, dois obreiros, Pai, que o Senhor possa instruí-los cada dia mais, que os ensinos que aqui foram ministrados, Pai, possam se enraizar no meu coração, no coração de cada um dos irmãos que está na sua casa nessa manhã, neste momento. Que seja um dia de paz e que a bênção do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aí na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós hoje e para sempre. E aqui nós dizemos amém. E você aí na sua casa também diga amém em nome de Jesus. Daqui a pouco, às 18h30, nós temos a Ceia do Senhor aqui na D14. Se você puder participar presencialmente, iniciará às 18h30. Aqueles que não podem participar presencialmente, mas querem participar de forma individual, às 17h30 nós iniciaremos a ministração das ceias em pequenos grupos individuais e às 18h30, Ceia do Senhor aqui na D14, presencial aqui no templo. Venha ouvir a palavra de Deus e venha cear em comunhão e unidade com todos os irmãos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.